Olá, gente peregrina, olá, gente membrezina. Continuando a leitura de Thomas Homer e outros, Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Esse problema aqui, esse teologia aqui, hein? Só se engana quem gosta de ser enganado, hein? Vamos lá. Eu estou lendo o capítulo 3, Gênesis 1:11, de Christoph Ullinger. Ele fez um comentário sobre Gênesis 1:11. Eu já li a introdução e a seção Nome e Unidade do capítulo Plano e Conteúdo. Eu vou ler agora Plano de Conjunto. Eu fiz uma crítica um pouco pesada da primeira parte. Não gostei do texto. Vamos ver como se sai, Christoph, aqui na segunda parte. Não é um texto muito longo, são 2,5 páginas, né? Duas páginas e meia. Vamos lá. 1.2, plano de conjunto, página 147 até a 150. O conjunto de Gênesis 1:11 está essencialmente construído de relatos e quadros genealógicos, às vezes introduzidos por intertítulos que utilizam o termo técnico Toledot, descendências. Na verdade, descendências de. Mas tudo bem. Os quais indicam cesuras importantes no relato. Eu não acho que é cesura. Tá, cesura. Cesura é, se for, se for corte, não. Se for costura, sim. Essas genealogias não cortam o relato, emendam, costuram, cosem. Com base em indícios formais e de conteúdo, esse conjunto se deixa estruturar muito facilmente em 4 grandes partes. Primeiro, fundação em 6 dias do universo e de tudo o que nele habita pela palavra criadora de Deus, com desfecho na celebração pelo próprio Deus de um repouso sabático no 7º dia, prova de que a criação pode, por causa da bênção, funcionar por si mesma. Bem, fundação em 6 dias do universo, meus ovos. Pronto. Isso é bobagem, tonteria e anacronismo. Não há nenhuma referência à criação do universo em Gênesis 1. Por favor, deve ser a bobagem da teologia aqui. Tá vendo? História, escritura e teologia. Aqui a teologia está vomitando bobagem. Não tem nada de criação do universo. Enxergar criação do universo em Gênesis 1 é alegoria. Não está dito que Deus criou o universo. Deus criou Judá. E olhe lá. Segundo olhar sobre a criação dos seres vivos, que especialmente do homem, Ra-Adam, o terreno, encarregado de ser o guardião de um jardim requintado. Os animais são criados com o objetivo primeiro de complementaridade comunicativa ao homem, projeto ao qual apenas a mulher poderia responder. É uma leitura pastoral, né? Porque eu leio o inverso. No escopo da narrativa, se o homem tivesse escolhido o orangotango, servia. A pastoral é uma coisa. Pinta de cor-de-rosa, né? É lindo. O mundo é lindo aos olhos do pastor. Por instigação da serpente, animal de saber excepcional, o casal transgride uma proibição de Deus e se vê expulso do jardim. Fora do jardim, a diferenciação dos modos de vida e a desigualdade das relações com Deus conduzem os homens a relações cada vez mais violentas entre si, violência da qual Caim e seus descendentes são as figuras emblemáticas. Terceira parte, essa violência é insuficientemente contrabalançada por uma linhagem de homens mais piedosos, entre os quais Enosh, humano, poderia adorar, primeiro adorador de Yahvé, que desfecha em Noé. Depois de outra transgressão, dessa vez cometida por seres celestes, e diante da constatação de corrupção do homem e até da violência que enche a terra, Deus decide fazer desaparecer por um dilúvio todos os seres vivos, com exceção dos descendentes de Noé, o justo, e dos animais que ele trouxer na arca. Haverá uma nova partida da criação sobre novas bases no tocante aos seres vivos, com os quais Deus faz uma aliança, comprometendo-se formalmente a nunca mais trazer um dilúvio.
Difusão dos povos, quarta parte, filhos de Noé, pai da humanidade não. Outra tonteria. Não tem nada de humanidade aqui. Na ótica histórica, o narrador está subsumindo a Noé os povos do império. Nada de humanidade. Vamos deixar a teologia para a igreja. E implantação da ordem das nações sobre a terra inteira. Terra inteira, o império. Nada de bobagem de terra inteira, que é bobagem. Equívoco, erro, anacronismo total. Segundo suas línguas e seus territórios, Gênesis 10, apesar do projeto de Babel, que queria se opor a isso mediante uma nova transgressão. Isso é um pano de fundo separando os conteúdos, né? Obviamente, isso nada tem a ver com a intenção original dos textos. Está se descrevendo o plano de conteúdo numa ótica narratológica e mais nada. Evidentemente, esse programa deve ancorar a história particular de Israel em um quadro cósmico. Se cósmico aí for o ecúmeno do império, tudo bem. Se cósmico for o universo, outra tonteria. Antropológico e geopolítico fundamental. Enquanto a primeira e a terceira parte servem para definir essa ordem em termos de criação ideal, inicial, seguida de uma arrumação modificada que corresponde mais à realidade experimentada no campo histórico. Eu não sei se você está escutando esse passarinho aqui na janela, Piara, eu acho lindo, ó, está cantando. Tem uma grade de proteção aqui, de plástico, aquelas para o neném não cair, que nós tivemos gato aqui com o meu filho, e o passarinho está pousado na grade e cantando, muito bonitinho. Coisas da manhã. Leio de novo. Enquanto a primeira e a terceira parte servem para definir essa ordem, em termos de criação ideal inicial, seguida de uma arrumação modificada que corresponde mais à realidade experimentada no tempo histórico, a segunda e a quarta partes operam as transições. A segunda, ao explicitar porque Deus, que havia saudado as obras de sua criação como boas e até o conjunto como muito bom, pôde chegar à constatação de fracasso, justificando o dilúvio. O fracasso dos outros, né? Se é para fazer teologia, senhores, então vamos botar a culpa em quem fez. Quem fez uma porcaria, né? Mas não. A quarta, ao preparar a cena das nações vivendo, cada uma em uma terra própria, cena que vai servir de lançamento da epopeia histórica, cujo motor essencial será a promessa aos patriarcas de uma descendência e de uma terra. Novamente, se aqui se refere ao império, palmas. Se pensa na tonteria, no absurdo, no equívoco inominável de os povos da terra inteira, vaia. O que vale a dizer que o peso dessas partes não é igual. Os relatos da criação e do dilúvio formam, por assim dizer, os pilares míticos sobre os quais estão inscritas as garantias divinas que sustentam o universo. O universo, meus ovo, o ecúmeno do império. O que não é um acaso se os paralelos extrabíblicos são abundantes, precisamente no tocante a essas partes. Porque lá, se nós pegarmos a literatura, você vai ver que o pessoal não fala essas bobagens de universo. Você nunca vai encontrar um especialista no Egito falando que a criação do Egito é a criação do universo. Bobagem. Se você for nos especialistas da Babilônia, por exemplo, cito a Mesopotâmia, Invenção da Cidade, da Gwendolyn Lay, que ela fala com todas as letras, que o Enuma Elish descreve a criação da Babilônia. Só no caso da Bíblia que a gente tem que ler essas bobagens que chega a dar urticária, coceira e flatulência. Entre os dois, os relatos da segunda parte mostram um interesse, antes de tudo, antropológico, e operam a junção entre um projeto divino, que só poderia ser ideal, e a percepção vivida de uma realidade repleta de ambiguidades, de tensões e de violência. Na verdade, você sai de uma invencionice do zero, em que você pode inventar a bobagem que for, para uma necessária negociação entre a bobagem que você vai falar do púlpito e a realidade. Você vai encontrar pastores mais lúcidos à medida que aquilo que ele fala espelha de verdade a realidade. E você vai encontrar pastores absolutamente doidos, em que o que eles falam não tem nada a ver com a realidade. Mesmo que uma leitura atenta evidencie numerosos temas latentes aos quais apenas o grande relato trará um desenlace, por exemplo, pela instituição do santuário, do sábado e da lei sacrificial em Êxodo Levítico,
mas também pela expulsão do povo de Israel de sua terra, essas 3 primeiras partes poderiam muito bem ser lidas como uma composição à parte. Portanto, são elas que constituem o verdadeiro relato das origens. Quanto à quarta parte, ela só tem sentido enquanto gonzo que une essas origens à história dos patriarcas. Aí segue aqui uma tábua de conteúdo, fazendo a estrutura dos textos, mas não me agrada esse tipo de estrutura, não, porque ela compõe exatamente a ideologia. Agora vejam, vou, vou criticar o texto. Fez-se uma divisão por conteúdo e não se percebeu que há uma estrutura em todo esse texto que nem foi mencionada, e no final aqui, se en passant fez referência à lei sacrificial, mas sem dar qualquer papel relevante a ela. Vamos, Gênesis 2:3, logo no início. O casal, pego em flagrante, tenta cobrir a sua nudez, ou seja, o seu estado de pecado, com folhas, o que representa o culto agrário. A divindade mata um bicho e cobre o pecado do casal com a pele do animal. Aí está instalado, mitologicamente, nos termos do funcionamento do mito, nos manuais de fenomenologia da religião, pelo próprio Deus, o sacrifício substitutivo. E isso não merece nenhuma atenção. Zero. De Christoph. Quando ele menciona Gênesis 2:3, nem menciona isso. É capaz de dizer que o plano de Yahvé era que a mulher fosse coleguinha de Adão, o que isso não se configura na narrativa, porque se Adão tivesse escolhido uma galinha, não precisava fazer a mulher, mas do sacrifício ele nem menciona. Depois, quando você vai em Caim e Abel, é um assassinato, ou o primeiro assassinato, dane-se que é o primeiro assassinato, o que importa é por que houve o assassinato. Mas você não vai ouvir nada sobre isso. O assassinato houve porque Deus escolhe matar bicho, mas não quer culto agrário. De novo, um paralelo com Adão e Eva. No caso de Adão e Eva, é a declaração de que o culto agrário não serve para nada, não tem validade nenhuma, não tem funcionalidade. Tem que matar o bicho, senão Deus vai matar o casal. No caso de Caim e Abel, é dizendo que Deus não quer o culto agrário. Não se discute a funcionalidade, se diz a preferência divina. É para fazer culto de bicho e não culto agrário. Acabou? Não. O Ullinger não enxergou isso. Isso é irrelevante. O que interessa é a criação do universo, essa bobagem. Mas o que está escrito não percebe. No final do dilúvio, Deus disse no começo do dilúvio: o homem é mau, vou matar. Aí no final do dilúvio, Noé faz um sacrifício de novo, bicho morto de novo, mas Christopher não enxerga isso. Aí a fumaça do sacrifício chega no nariz de Deus, está uma besta fera matando todo mundo, aí Deus cheira aquele Lexotan e fala assim, tudo bem, o homem não presta, o ideal é eu matar, mas toda vez que fizer esse sacrifício, eu vou deixar inverno, verão, isso é estrutura. Essa divisão em 4 etapas é uma bobagem, serve para nada, não esclarece nada, não ilumina nada, é uma bobagem. Se você não percebe que tudo isso está construído dentro do fio condutor do sacrifício, preparando o sacrifício, instituindo o sacrifício, subsumindo toda a existência do leitor do texto ao sacrifício, você entendeu o quê? Você entendeu que é a criação do universo. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas eu acho que não se entendeu foi a nada. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Encerrarei dizendo, eventualmente, eu é que não entendi nada. Julgue você. Aqui não tem jeito, aqui você vai ter que tomar um partido. Ou você faz essa leitura aqui, em que o que está lá você não vê, e o que não está você vê, ou você faz a minha leitura usando o que está lá. E quero ver você dizer que não está o sacrifício em Gênesis 2, o sacrifício em Gênesis 4 e o sacrifício em Gênesis 8. Tchau, tchau. E sei, eu sou chato. Alguém tem que ser. Senão, é só lenga-lenga.